Secretário, eu gostaria de saber o que o governo do estado vai fazer efetivamente para combater o racismo dentro da polícia. Essa é uma preocupação mundial. Polícias do mundo inteiro já admitem que isso existe e tem políticas sendo elaboradas. Um dado do próprio Fórum mostra que no ano passado, mais de 60% das pessoas mortas pela polícia eram pessoas negras, sem contar as abordagens, pessoas negras que são muito maiores. O que o estado vai fazer em relação a isso? O Estado já faz, a polícia já faz. Eu não sei se... Importante essa pergunta, Débora, porque na formação do policial militar, do policial civil, as polícias de São Paulo possuem a maior carga horária de direitos humanos e o tema racismo ele é falado nos bancos escolares. Agora eu trago uma outra informação para você também. O efetivo policial, e não é o policial, ele não olha lá e fala assim, eu vou reprimir porque ele é negro, porque ele é asiático. O policial, ele combate o crime. Essa evidência, comprovada por estudos científicos, não é que a polícia direcione ação para isso. A polícia combate o crime. Agora, se dentro do número de criminosos detidos pela polícia, ou que acabam, lamentavelmente, entrando em confronto com a polícia, a maior parte deles pertence a um determinado, eu não sei se eu posso falar grupo ou não, uma maneira correta de falar, isso foge da alçada da polícia. Mas e as abordagens? A maioria das pessoas abordadas acabam sendo pessoas negras. Isso acontece diariamente nas ruas, relatado por pessoas negras, que não são criminosas. Então, mas eu já fui abordado pela polícia. Muito menos que uma pessoa negra, sim, secretário. Mas não é a questão a polícia não aborda porque é uma pessoa negra. A polícia é técnica. Ela aborda indivíduos em atitude suspeita. Ela não aborda porque é negro. Não existe indivíduo suspeito. É importante a gente falar sobre isso. Até porque a formação da classe policial, em especial do soldado segunda classe que entra na polícia, ele vem das camadas mais baixas da sociedade. O policial que mora na periferia. Eu lembro a vocês aquele caso nas eleições que 2 policiais foram alvejados por criminosos. A policial soldado Luana, uma heroína, no meu ponto de vista, que foi alvejada e que reagiu ao criminoso que atirou nela e no parceiro dela, ela morava na periferia. Ela falou com lágrimas nos olhos, disse, deputado, na época eu era deputado, eu fui visitá-la no Hospital das Clínicas, deputado, eu moro na periferia, eu estou preocupada com a minha filha de 7 ou 8 anos, se eu não me engano, que agora todo mundo vai saber que eu sou policial. Então, o policial que entra na polícia, ele está vindo das camadas mais baixas, tem um efetivo composto pelos policiais militares que boa parte são negros. Então, eu não consigo formar essa convicção de que um policial negro aborda um outro indivíduo porque ele é negro. A formação técnica, claro que isso pode acontecer e desvios de conduta não serão tolerados. Mas não tinha que ter uma educação antirracista? Mas tem na formação, eu mencionei. Existe na formação, a parte dos direitos humanos, se conversa sobre isso nas escolas de formação. Isso é falado. Existe, sim, uma preocupação. Ninguém é tratado de maneira distinta pelo fato de ser negro, isso eu garanto. E se acontecer, vai ser severamente punido. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, secretário. Houve um episódio reportado pelo jornal Estado de São Paulo, no início do ano, de uma empresa privada de segurança, Campseg, que é de propriedade do Nelson, do governador e ex-assessor da presidência da República do governo Jair Bolsonaro, Vicente Santini, que atua na segurança privada ali na região do Porto de Santos e que usa policiais de folga nos seus quadros. Isso não caracteriza favorecimento a um aliado político em detrimento ao que manda a lei? E o que a Secretaria está tomando de providência nesse episódio? A partir da informação que nós recebemos, relatada pela matéria, um inquérito policial militar foi instaurado, aliás, em virtude até de uma outra ocorrência. Isso está sendo apurado e foi avocado pela Corregedoria da Polícia Militar. Então, se houver a comprovação de que policiais militares estavam fazendo uma atividade que não é permitida pelo regulamento disciplinar, isso será punido, sem dúvida alguma, de forma imparcial. Agora, o fato de uma empresa privada prestar um serviço para uma outra empresa privada foge da nossa alçada. Assim. Não existiu e não existirá nenhum favorecimento da segurança pública para uma determinada empresa, porque o irmão do empresário faz parte da gestão do governo estadual.
voltar ao assunto armas, mas também ligando a questão das facções criminosas. O senhor disse que teve um recorde de apreensão de armas recentemente. Mais de 200, se eu não me engano. Não, 2.772. Perfeito. Essas armas, a polícia está trabalhando agora para se recuperar a sociedade depois de uma campanha de desarmamento que vinha dando resultado e que armas foram colocadas em circulação pela facilitação da aquisição pelos CACs, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Recentemente, Taboão da Serra descobriu um CAC, entre aspas, que comprou 20 e poucos fuzis, 11, 12 pistolas e vendeu tudo por crime organizado. A polícia está correndo atrás agora desse armamento da sociedade? Importante a pergunta, César, mas tem que diferenciar dessas 2.772, mas assim, com toda tranquilidade, eu não sei te falar o número agora, mas eu posso informar depois, inclusive vou utilizar a minha rede social para informar, assim que acabar o programa, a minha assessora pode colocar isso se ela tiver informação, o número de armas ilegais que elas vêm, elas entram no nosso país por conta da economia ilícita. São essas armas que foram retiradas da sociedade, arma das mãos dos criminosos, arma que utilizada para latrocínio, para assassinato, para roubos de forma geral. Isso foi o que a polícia fez. A política de flexibilização, de acesso às armas, é uma outra análise que eu faço. Eu entendo que isso não é política de segurança pública, não deve ser analisado como tal. Eu entendo que isso é uma política de garantia de defesa, de autodefesa e defesa da pessoa, da sua família. Mas se não entrega a arma para a pessoa certa, se entrega uma arma que vai vender por crime organizado... Concordo e tenho certeza que essa é a exceção. O que eu entendo que a gente tem que diferenciar é que a arma na mão de um criminoso é uma coisa e a flexibilização para que um cidadão idôneo possa se defender e defender a sua família é outra coisa. Claro que, lamentavelmente, criminosos vão se utilizar de algo que era para ser usado por um cidadão idôneo para cometer delitos. A gente pode até usar um outro exemplo. O Pix foi uma ferramenta que eu tenho certeza que a população gostou muito, que não paga mais aquela taxa do TED, do DOC. O que o crime fez? Ela utilizou o Pix, que era algo para ser em benefício da sociedade, assim como a flexibilização para garantir o direito de autodefesa da pessoa e da sua família. O Pix, que era para ser uma ferramenta de benefício, os criminosos utilizaram essa ferramenta para cometer delitos, para voltar a sequestrar pessoas. Mas nós encontramos, quando nós assumimos, Godoy, um número altíssimo. Gente, mas não se exagerou a flexibilização? Vamos deixar para debater isso no próximo bloco. Sim. Não, desculpe. Porque tem Terminou a resposta para o César? Não, assim, eu ia falar do Pix. Quando nós assumimos, nós encontramos um número altíssimo. Sim. E aí o que nós fizemos? Colocamos as polícias para conversarem, para ver as boas práticas, a polícia militar, o que ela estava fazendo, o que estava recebendo informação, a polícia civil, através da divisão de sequestro, o que estava fazendo, as instituições bancárias, como elas estavam acionando o poder público, e nós vimos que cada um tinha um dado, às vezes as duas polícias trabalhando na mesma ocorrência, a partir de agora, a partir de um protocolo de atuação único, essas peças do quebra-cabeça estão se unindo, nós conseguimos elucidar mais de 85% dos casos que foram notificados, aí é um excelente número, Godoy, excelente número, e aqui uma menção especial ao Dr. Fábio Nelson, da Divisão de Sequestro, e reduzir em mais de 31% os casos de sequestro via Pix. Só aproveitar a questão das câmeras, nós tivemos aí uns números divulgados entre janeiro e fevereiro, foram 74 mortes em confrontos com policiais. Só em março foram 14 casos na capital. As câmeras não estão sendo utilizadas de forma correta para se inibir, diminuir a letalidade policial? Porque, eu vou te dar um exemplo, a câmera é carregada pelo policial, no peito do policial. Sim. Mas a polícia tem o domínio da imagem, ela recebe em tempo real isso, ela consegue apurar em tempo real a ação daquela equipe de policiamento nas ruas? Ela consegue, eu dei o exemplo aqui do Carnaval em que foi possível acompanhar a Operação Carnaval em tempo real na Central de Operações do Copom. Essa questão da letalidade, com todo o respeito, César, pela sua carreira, que vocês usam o termo letalidade policial, eu prefiro chamar de letalidade criminal, porque eu não conheço nenhum policial que sai de casa
deixa sua esposa, seus filhos e deseja entrar numa situação de extrema gravidade, que é um confronto. E, além disso, eu entendo que o policial, num confronto, ele é sempre a primeira vítima. Ele sofre um disparo de arma de fogo ou é ameaçado por uma arma de fogo e faz uso, como última alternativa tática da sua arma de fogo para se defender ou defender a sociedade. A questão da utilização das câmeras em policiais que praticam confronto, e esse dado de 74 casos, a gente precisa ver se são só... São números estaduais. Sim, de policiais em serviço. Policiais em serviço. Ou está utilizando em serviço e horário de folga. Em serviço, mas no estado inteiro, incluindo policial militar e policial civil. E aí, para finalizar, eu já vou passar a pergunta para o professor ali. A questão é, nós aumentamos a produtividade operacional em todo o estado. Em algumas modalidades, como o tráfico de apreensão de entorpecente, por exemplo, nós aumentamos de 33 toneladas de droga apreendida para 44 toneladas de droga apreendida. Número de armas de fogo apreendidas, nós tivemos 2.772 armas de fogo apreendidas, um aumento significativo. Nós estamos falando aí de 164 armas de fogo apreendidas das mãos de criminosos que poderiam tirar a vida de pessoas, de cidadão idôneo, de trabalhador. Com o aumento da produtividade operacional, ou seja, a polícia está prendendo mais, está realizando prisões, é natural que exista um aumento, um pouco do aumento do confronto, que não é o nosso desejo. Agora, a comparação, e eu já fiz essa comparação, que eu acho bem coerente, é que para cada 650 ocorrências com pessoas presas, nós tivemos uma ocorrência de confronto com resultado morte. Então, esse número ele é significativo e, se comparado a anos anteriores, proporcionalmente ele é bem menor. É que a polícia está produzindo bastante e o confronto não é a nossa intenção, o nosso desejo, mas, lamentavelmente, aumentou um pouco. Quando a gente fala muito de tecnologia, o senhor está falando muito do projeto Muralha, que integra tudo. Sim. A gente está falando muito de procedimentos, mas a gente acaba, muitas vezes, falando um pouco do profissional de polícia, seja civil, seja militar, seja o penal também, que não é da sua pasta, mas desde 2019 é policial também, da Polícia Técnico-Científica. E a gente tem um tema tabu, que eu acho que é importante a gente saber qual que é a política, né? Qual que é a estrutura de atendimento e serviços para, por exemplo, o atendimento à saúde mental dos policiais, inclusive com essa pressão. Porque em São Paulo nós temos 4,2 vezes mais chances de um policial se suicidar do que a média da população. E no Brasil é 3 vezes. Então, aqui nós temos um problema sério, inclusive epidemiológico, de saúde mental do trabalhador. O que a Secretaria e as vinculadas às polícias estão pensando em termos concretos para acolher esse policial que, diante de, talvez, tamanha tecnologia, todas essas mudanças, tenha que lidar, inclusive, com o dia a dia extremamente violento do crime organizado? O policial, ele faz parte da sociedade, né? Ele carrega questões emocionais, problemas, muitos problemas que foram gerados e são gerados pela natureza da atividade, pelo risco, pelo salário defasado. Inúmeros fatores contribuem para que a gente chegue nesse problema de saúde mental, que é uma preocupação e, para nós, é uma prioridade. Quais são as ações que nós tomamos? A proposta de alteração da legislação para que o nosso quadro, que hoje é composto de excelentes profissionais, psicólogos, psiquiatras do Hospital da Polícia Militar, mas em especial os psicólogos que fazem um trabalho fantástico, seja na Central, aqui em São Paulo, seja nos NAPs, que são núcleos de apoio psicológico dos policiais, espalhados em todas as macro-regiões. Eu sou testemunha do trabalho deles, porque toda vez que um policial ele participa de uma ocorrência de gravidade, César, ele automaticamente, antes dele voltar para o serviço operacional em São Paulo, ele faz uma avaliação psicológica para ver se ele precisa, de fato, passar por um período de 30 dias no PAAPM, que é um programa de acompanhamento psicológico, para que ele volte a um estado de normalidade, evitando que chegue num caso extremo de cometimento de suicídio. O fator do policial
na sociedade, você já bem mencionou, que ele é maior porque o policial trabalha com uma ferramenta, com uma arma de fogo e está ali de maneira mais fácil. A outra questão do policial é que o policial, por natureza, até no processo seletivo, ele tem esse ímpeto de ter a coragem. Isso faz parte até do processo seletivo. Eu não sou psicólogo e nem tenho intenção, mas a medida concreta é que oficiais temporários ou psicólogos temporários, sejam oficiais ou praças, possam ser contratados para ficar um período, não a carreira toda. A gente não quer contratar um policial militar, fazer uma formação de 4 anos na Academia do Barro Branco ou de 1 ano na Escola de Soldado, mais 1 ano na Escola de Sargento e colocar ele como psicólogo. A gente quer contratar psicólogos para trabalhar de maneira temporária. Civil. Polícia Civil da mesma forma. A saúde mental nos preocupa muito também em todas as polícias, civil, militar e técnico-científico. Secretário, com relação ainda à segurança nas escolas, esse anúncio que foi feito depois do que ocorreu lá na Escola Tomásia Montoro, o governo do estado vai colocar 1.000 seguranças privados nas escolas, 1/3, né, pouco menos de 1/3 das escolas, desarmados. E tem, de acordo, inclusive, com o próprio governo do estado, um programa que está sendo gestado na sua secretaria para colocar agentes de segurança, seria de forma permanente. Um policial em cada escola, é um projeto de lei que tem que passar pela Assembleia Legislativa. Queria entender qual vai ser a ação exatamente desses seguranças nas escolas, porque muitos especialistas criticam o fato de policiais armados na escola, né? Eles vão ter algum treinamento? De que forma eles vão atuar? Olha, eu entendo como temerária essa afirmação de que criticam o policial armado na escola. O que mais a gente viu, eu estou falando como evidência constatada na Escola Tomásia Montoro, o que mais a gente viu foi os professores, os pais, os diretores querendo a presença policial nas escolas para garantir um ambiente de segurança escolar. Da porta para dentro ou para fora? Acho que em todos os ambientes. Acho que essa questão ela foi superada em virtude dessa lamentável tragédia com a professora Elizabeth. A crítica é da porta para dentro, né? Se existe uma certa resistência, mas o secretário Renato Feder, ele fez uma pesquisa, achei de maneira muito inteligente da parte dele. O secretário Renato fez uma pesquisa com os professores, com os profissionais da Secretaria de Educação, o que eles achariam ideal. Em primeiro lugar ficou a segurança privada desarmada, em segundo lugar, a presença do policial dentro da escola, de uma nota de 0 a 5, com 4,2 de aceitação. Essa é uma evidência que os profissionais da área da educação tiveram. Da nossa parte, eu não enviei nenhum projeto de lei para a Assembleia. O que existiu da nossa parte foi um brainstorm lá, a possibilidade de, não de colocar um policial para ser um inspetor, para agir de forma inibitória. Muito pelo contrário, o que nós sugerimos como possibilidade é que um policial civil, um policial militar, um policial penal pudesse ser oferecida a ele a oportunidade de ser o supervisor do programa Segurança Escolar na administração da escola. É um policial veterano que viria numa carga horária menor. E o que é o programa Segurança Escolar? Não engloba atividade de repressão, de fiscalização, não. Nós temos dentro das escolas o PROERD, que é uma ferramenta maravilhosa da Polícia Militar Educacional. Ele ajudaria na supervisão desse programa. Nós temos a Ronda Escolar, que poderia ajudar na supervisão desse policial na administração da escola. E o programa Vizinhança Solidária Escolar, com utilização das câmeras nas imediações das escolas, tendo um ponto focal para tratar desse convênio que já existe entre as secretarias de Educação e de Segurança Pública. Foi uma sugestão que nós demos. E o governador deve anunciar mais coisas essa semana, o senhor dizia isso? Olha, o governador ele colocou essa questão como prioritária no governo, até porque pelo que ocorreu. Então, 100% da nossa energia da segurança pública está sendo direcionada para garantir um retorno do ambiente de segurança escolar. Eu acho esse assunto importante para a gente encerrar o programa. Eu vou pedir até licença para a bancada para fazer mais uma sobre isso e aí a gente encerrar. Em termos de inteligência, secretário, para a gente desbaratar essas quadrilhas que agem na Deep Web e até abertamente em aplicativos, o que está sendo feito? A Delegacia de Crimes Cibernéticos, a DC Cyber, que inclusive existe um estudo para que ela seja alçada ao patamar de diretoria na Polícia Civil, realizou um trabalho de inteligência eficaz, prendendo 8 indivíduos. A gente não divulga isso, não divulgou isso. Aliás, eu escrevi um artigo que foi divulgado até pela Folha de São Paulo,
falando da comprovação científica do efeito contágio que pode gerar, que gera, na verdade, de adolescentes, de até que estejam com a intenção de praticar atos violentos. E a DC Cyber realizou a apreensão e até a prisão. Realizou a prisão de 8 pessoas, um deles apontado como o maior propagador de incitação violenta nas escolas. Então, acho que essa resposta foi bem importante. Isso não foi divulgado amplamente, mas a Delegacia de Crimes Cibernéticos está atuando na Deep Web, tem conexão com agências de inteligência, inclusive internacionais, para que a gente possa deixar esse ambiente que nos preocupou muito há 15 dias atrás, que ele volte a ser um ambiente seguro. Nós queremos as crianças felizes nas escolas e os professores podendo exercer a sua atividade, que, sem dúvida alguma, é uma das mais admiráveis de toda a humanidade.